Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Depois do Mundial, o que esperar do atletismo brasileiro na próxima edição e nos Jogos Olímpicos? Lembrando que, tradicionalmente, o esporte é um dos que mais ganham medalhas olímpicas para o país. É por isso que eu recebo aqui no estúdio o CEO da Confederação Brasileira de Atletismo e um dos mais importantes treinadores do Brasil, Cláudio Castilho. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Modo Corrida. Ô, Sérgio, é um prazer estar aqui com você, principalmente para falar de atletismo. Pois é, você voltou recentemente de lá, né, do Mundial. A gente avalia como? Com o copo meio cheio ou meio vazio? Sempre olhando o copo cheio, nem meio cheio, cheio. Porque foi a nossa melhor campanha, né? Em 20 edições de campeonato mundial. Nós superamos a campanha de Sevilha, 99, quando também foram conquistadas 3 medalhas. E dessa vez foram 3 medalhas, mas com pesos diferentes, né? Teve o ouro do Caio, teve a medalha do Pio também, teve a segunda medalha do Caio na marcha, e nós tivemos excelentes resultados de outros atletas promissores também. Alguns que a gente tinha uma expectativa, né, de chegar à final e fazer um bom papel, Luiz Maurício no dardo, mas que infelizmente não ocorreu, e a gente entende que são circunstâncias, né? Isso faz parte do jogo do esporte mundial e olímpico, e a gente voltou com uma vontade cada vez maior de investir mais, de ajudar os atletas a se prepararem mais, de ajudar os treinadores para fazer com que isso depois se reverta em medalhas. Mas na classificação geral, o país não foi como se esperava. Foi, porque nós temos 2 classificações, né? Nós temos a classificação por cor de medalha, por medalhas. Então, um ouro vale muito. O Brasil conquistou 3 medalhas, mas ele ficou atrás de países que conquistaram um número menor de medalhas, mas de cores melhores. Fomos 17º, se eu não me engano. Então, a gente esperava ficar nos top 20. Tem a outra classificação que é por pontos. E aí depende da posição de cada atleta em cada uma das provas que ele chega, né? E na etapa também, no nível que ele chega, se ele pega uma final, se ele está entre os 12, enfim, tudo isso conta para efeito dessa outra forma de contar a posição do país. Então, e claro que a gente vai falar e muito também sobre corrida de rua. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentário, assiste a entrevistas anteriores, é importantíssima a sua participação. A gente também está no Spotify e no Instagram. Hora de ativar o Modo Corrida. Cláudio, na abertura eu falava da sua importância para o atletismo brasileiro. Só de Olimpíadas foram quantas? 5. Caramba, tem estrada aí então. Tem. 2008 começou essa trajetória, na verdade começou antes, né? Porque logo depois dos Jogos de Atenas, em 2004, você já abre o percurso para quem quer participar, disputar, enfim, estar no movimento olímpico. Então, já se foram 25 anos, né? E de lá para cá, o que você sente na preparação dos atletas brasileiros? O que mudou? Mudou muita coisa. O esporte mudou. Cada vez mais os atletas precisam competir fora, precisam ter esse intercâmbio com outros países que se mantêm sempre no primeiro nível mundial. Então, muitos atletas brasileiros ou usam as temporadas europeias e a americana para competir, para se preparar e até morar. O Alisson dos Santos, por exemplo, mora nos Estados Unidos. O Caio, com muita frequência, eu estou falando dos 2 medalhistas mais recentes, mas isso é um caminho natural para todos os atletas que buscam esse nível. O Caio, por exemplo, ele sempre está em Serra Nevada, na Espanha, fazendo uma preparação de altitude. Então, essa constância em estar lá, disputando com os principais nomes, ela é fundamental. Então, isso foi um dos pontos que mais mudou, que é o acesso. Os atletas terem acesso a esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente não precisa de mais competições de relevância que possam trazer também os atletas de ponta para aqui? Sem sombra de dúvidas. Esse é um trabalho que a Confederação tem olhado sempre com muita atenção,
Porque esse sistema de qualificação para os campeonatos mundiais e para os Jogos Olímpicos, principalmente, eles mudaram um pouco antes da pandemia. Mas nos Jogos de Tóquio 2021 é que esse sistema de pontuação, né, que eles chamam Road to Tóquio, Road to Paris, começou a valer de fato. E cada competição, a depender do nível que essa competição atinge, e aí está envolvido uma série de questões importantes que o comitê organizador que está realizando aquele evento tem que garantir, né, como premiação, número de atletas posicionados até uma certa colocação do ranking mundial, garantir o benefício para que esses atletas principais venham. Isso não é barato, isso custa caro. Então a gente está falando de um primeiro nível de competição que só de premiação eu teria que garantir no mínimo $25 mil. E quando a gente fala da realidade do Brasil e principalmente da América do Sul, porque o Brasil historicamente consegue realizar todos os anos os seus eventos principais para garantir essa possibilidade dos atletas pontuarem, mas a gente precisaria que a área toda, e a América do Sul é considerada uma área pela World Athletics, que é a nossa federação internacional, deveria ter um circuito, assim como a Europa tem. Então, um atleta brasileiro, quando ele vai para a Europa, ele tem a possibilidade de competir várias provas na Espanha, na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha, e todas as provas que valem pontos, bastante pontos, inclusive. Nós deveríamos ter essa mesma situação na América do Sul. Infelizmente, nós não temos. Então, o Brasil procura sempre realizar os seus eventos do melhor nível possível, cada vez tentando subir mais, e fazer com que esse movimento também seja absorvido pela América do Sul. E isso faria com que os nossos atletas pudessem competir em casa, mas isso também não tira a necessidade desse atleta competir fora. Mesmo que ele tenha essas competições em casa, que a gente consiga trazer alguns desses principais atletas, é importante que ele tenha essa vivência, que ele vá competir na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, aonde quer que seja o centro onde reúne os melhores atletas da prova dele. E o atletismo é muito eclético, né, Sérgio? São 24 provas masculinas, 24 femininas e uma mista. Então você está falando de atletas de velocidade com uma característica, saltadores com outra, corredores de resistência, de fundo, corredores de pista, os marchadores, arremessadores e lançadores, então, é um mundo. Então, ele é muito eclético. A gente precisa buscar aonde estão as melhores competições dos melhores grupos de prova no mundo. Eu digo da importância da vinda de grandes atletas para o Brasil, porque isso, ao mesmo tempo, desperta o interesse das crianças, né, que têm um contato maior com o esporte. Há exemplos do que acontece com o futebol, com o vôlei. Sem sombra de dúvida. Tanto que, há algum tempo, nós estamos na gestão desde março de 2021, um dos nossos principais objetivos, e a gente tem isso como um pilar, é fazer com que o Brasil seja sede de eventos importantes, né? Obviamente, o Brasil já foi sede dos Jogos Olímpicos em 2016, já teve Copa, mas falando de atletismo, o que vale pra gente, né? Então foram Jogos Olímpicos. Foram poucos os eventos mundiais que vieram para o Brasil. Em 2009 teve um campeonato mundial de corrida de rua, 2008 um campeonato mundial de corrida de rua, teve um mundial de revezamento em Manaus há muito tempo, e de lá para cá, de março de 2021 até o momento presente, nós conseguimos trazer muitas competições de área, muitos campeonatos sul-americanos de diversas categorias, e o ano que vem nós seremos a sede do Campeonato Mundial de Marcha Atlética, dia 12 de abril de 2026, em Brasília. Então, para mostrar que esse é um caminho que a gente entende que é sem volta. A gente precisa assumir, enquanto organização, a responsabilidade também de realizar grandes eventos, como você está falando. O Brasil nunca foi sede mundial? De mundial de marcha, não. De mundial outdoor, também não. Isso seria importante. Agora, você destacou uma questão importante, que seria necessária também seria necessário o envolvimento de outros países para gerar esse despertar na América do Sul. Exatamente. Nós temos uma boa relação com os 13 países, com os outros 12 países que compõem a área sul-americana. O presidente do atletismo sul-americano é um brasileiro, Hélio Marinho Gesta de Mello, sabe tudo de atletismo, e ele também procura sempre manter essa conexão para fazer com que, literalmente, o sarrafo suba, né? Para que todos os países da América do Sul
entendam a importância e o compromisso de fazer com que esse movimento de realizar grandes eventos e proporcionar para todos os atletas da área a possibilidade de disputar pontos. E que aí a gente talvez inverta um pouco esse sentido de que a gente só tenha que ir para lá, né, para a Europa, os Estados Unidos. Que também haja um interesse de atletas europeus, enfim, de qualquer outra área, vir para o Brasil, porque aqui a gente tem bons atletas, né? O ano que vem, como eu falei, nós teremos o Mundial de Marcha em Brasília, e assim que foi divulgado, que foi confirmado que o Brasil venceu, né, essa disputa, porque foi uma disputa grande, nós recebemos muitos contatos de outros países importantes se interessando em vir para o Brasil, porque, afinal de contas, Brasília vai ser a capital da marcha, mais ou menos, ela já é a capital da marcha, porque o Caio mora e treina em Brasília. E nós temos outros marchadores, a Gabriela Muniz, o Max, o professor Senna e a Janete. Então, ali existe uma história da marcha que tem que ser respeitada. E isso chama a atenção dos outros países também, porque todo mundo quer vir aqui, onde estão os melhores. O Caio hoje é o cara a ser batido. Nome. É o grande nome, sem sombra de dúvidas. Bom, a gente falou, eu mencionei há pouco o futebol e o vôlei, e aí eu fico pensando em termos de interesse para o esporte, não só na prática, mas até mesmo para assistir. Se a gente olha o futebol, a gente vê muita gente jogando bola na rua, muita gente assistindo, né? Muitos jogadores brasileiros. Se a gente pensa no voleibol, que foi ou o nosso segundo grande esporte, também, né, um despertar do interesse do brasileiro para o vôlei. E a gente tem um boom de corrida de rua, mais recentemente aqui no Brasil. Mas dá para a gente perceber algum movimento também no interesse desses praticantes de esporte, como a corrida de rua, né, no interesse pelo atletismo? Sim, porque nós defendemos uma posição que é muito importante. Até algum tempo atrás, havia aí uma dúvida, né? Corrida de rua é corrida de rua, né? Vocês estão falando de atletismo. Corrida de rua é atletismo. Ela faz parte do programa das provas que são chanceladas pela Federação Internacional, está na aba da Federação Internacional, então está na aba da Confederação Brasileira de Atletismo. Então não há dúvida. Assim como trilha e montanha também é atletismo, assim como ultramaratona também é atletismo. O que ocorreu durante algum tempo, até por conta desse posicionamento, né, que gerou um tensionamento desnecessário, essa dúvida não existe mais. Então, todo o movimento que nós estamos fazendo é exatamente de sensibilizar essa grande massa, né? A gente está falando de números gigantescos de praticantes de corrida de rua. Estima-se que são quase 15 milhões de brasileiros correndo todo ano, que eles entendam que o atletismo é muito vasto. Então, o filho dele poderia, se ele tem um talento e tem uma idade que possibilitaria a ele experimentar o atletismo, por que não? Porque nós temos provas das primeiras categorias de atletismo, as oficiais é o sub-16, onde oficialmente começa a trajetória de um atleta federado. Nós temos o Master também. Nós temos uma prova que vai acontecer agora no final do ano, em que nós reunimos quase 500 Masters disputando. E o que a gente percebe... Prova de atletismo. É um evento chamado Copa Brasil Master, que acontece na nossa sede em Bragança Paulista, onde a gente realiza esse evento de uma maneira gratuita. Qualquer pessoa pode se inscrever, tem lá um regulamento que está no nosso site, e ele vai experimentar o que é pisar numa pista, o que é arremessar um peso, o que é fazer um salto, o que é marchar, junto com atletas que foram do atletismo, que disputaram de uma maneira formal e que hoje descobriram no atletismo uma outra forma de se realizar, porque eles continuam competindo. Mas não é um universo muito pequeno quando a gente fala desse Brasilzão, Cláudio? A gente acaba prestando atenção em todos os universos. Ele é pequeno quando a gente fala de um evento com 500 pessoas. Mas quando a gente olha a média da faixa etária e o que acontece no mundo e no Brasil também, porque existe uma Associação Brasileira de Atletismo Master, a ABRAM, que é nossa parceira, e que congrega muito mais pessoas.
O que eu queria dizer em relação a essa conexão é que a cada ano a gente percebe um movimento de entrada de novas pessoas que estão se permitindo, através do início que ela teve na corrida de rua, em experimentar outras manifestações do atletismo. Isso é um processo às vezes lento, Sérgio, porque essa pessoa que experimenta o atletismo, ela vai provavelmente motivar o seu filho, o filho de um amigo, as pessoas ao seu redor, e todo mundo vai estar consumindo atletismo. Então é um grande movimento, às vezes parece silencioso, parece lento, mas ele tem que ser feito. Mas tem um timing aí, não? Se a gente pensar em grandes nomes do atletismo, a gente tem no salto com vara dois grandes exemplos, do masculino e no feminino, mas, por exemplo, a Fabiana já parou de competir, né? Para quem está mirando num ídolo. Se a gente não tem estrutura para salto com vara, ela já veio aqui ao podcast, já destacou isso. Não é fácil você treinar salto com vara no Brasil. Não é no Brasil, não, é no mundo. A Fabiana, com certeza, ela já passou por muitas dificuldades, assim como ainda acontece esse tipo de problema, que é uma prova que a gente tem muita preocupação, porque é uma prova linda. A gente tem o Armando Plantes agora, né, que acabou de saltar 6h30 em Tóquio. A Fabiana como um grande nome nacional, Thiago Braz, campeão olímpico, recordista olímpico, mas eles têm uma dificuldade, o atleta de salto com vara tem uma dificuldade para se deslocar. Ele não consegue transportar a vara dele. Então esse é um problema que o Brasil enfrenta e os atletas de todos os países enfrentam. Como solucionar isso? É comprar varas e deixar espalhado por centros no mundo? Porque para ela não precisar ficar passando por esse problema de deslocamento, é uma possível solução. A gente tem estudado isso junto com o Comitê Olímpico. Mas quando a gente olha internamente, um colchão de salto com vara custa caro, mas a gente tem exemplos maravilhosos, né? Rio Grande do Norte tem um projeto interessante lá que o ano passado nós fizemos a doação de um colchão usado, porque até então eles tinham atletas performando muito bem na prova e que eles saltavam com nada lá. Eles improvisavam algumas coisas e a gente acabou fazendo uma doação. É óbvio que ao escalar isso, a gente precisaria de muito mais recurso, a gente precisaria de muito mais pistas, a gente precisaria de uma série de situações que pudessem favorecer principalmente uma prova tão complexa quanto é o salto com vara. Mas como eu disse, o atletismo, ele é eclético. Então, ao fazer essa análise, eu tenho que fazer em todas as outras, porque comprar um disco também não é tão simples, um disco oficial, um peso, o martelo, as barreiras. Mas a gente não enxerga isso como algo que seja impossível de transpor. Muito pelo contrário. A gente sempre tem buscado oferecer soluções. E aí eu trago um último dado para você em relação ao fomento, que é o que eu acho que a gente está tratando aqui, independentemente da origem que se venha. Nós estamos investindo há 5 anos nos centros de formação de atletismo espalhados pelo Brasil. São quantos? São 60 hoje. Estão localizados em 22 dos 27 estados do Brasil. A gente está prestes a lançar o novo edital, que vai selecionar mais 60 centros, e a gente está aprimorando o programa, investindo mais recursos, onde a gente vai oferecer um valor pecuniário maior mensal para esse centro. Não dá para ele tocar a operação inteira, mas ajuda muito, porque é um recurso que vem de uma maneira regular durante todos os meses. A gente vai oferecer capacitação para que eles possam executar projetos para conseguir algum recurso local. A gente vai conseguir fazer a conexão, a interação entre eles, e a gente vai tentar promover festivais entre eles e principalmente levar pesquisa para lá. Nós elaboramos um bloco de avaliações que serão feitas, onde a gente vai fornecer esses materiais para os professores, vamos capacitar os professores para realizar, para que a gente, de uma maneira mais breve possível, mais precoce possível, consiga identificar possíveis potenciais talentos. E a partir daí, não é tirá-lo do lugar, não é tirar do seio da onde o professor descobriu e fomentou. É ajudar o projeto a conduzir o desenvolvimento desse atleta até onde ele consiga. Porque se ele se desenvolve junto com o atleta, eu tenho a garantia de que lá eu tenho um semeador. Eu não mato o projeto lá no ninho. Então eu preciso motivar esse professor. E nós temos
inúmeros casos, Sérgio, de professores abnegados, que fazem muita coisa com quase nada. Então a gente quer tentar levar um pouco mais de luz e apoio para esses 60 centros. Não é diferente na educação física, em qualquer disciplina, a questão de capacitação e incentivo ao professor. Exato. Porque quando um atleta sai e há um êxodo normal, histórico inclusive, dos principais atletas, ou quando eles são descobertos, quando ele chega lá num nível que ele já é observado por alguém, um grande clube de um grande centro que tem uma estrutura melhor, uma condição melhor, chama esse atleta para vir para São Paulo ou para o Sul. Isso historicamente ocorre. O que a gente está tentando fazer é criar outros lugares que possam fazer o desenvolvimento desses atletas e tenham a chance de se desenvolver. Nós temos um projeto no Nordeste chamado APA Petrolina, que eles fazem um trabalho sensacional lá no Agreste. Eles têm hoje um recurso por méritos próprios que eles foram buscar através de projetos de lei de incentivo, de parcerias, estruturaram muito bem um projeto que nasceu e se desenvolveu muito rápido e hoje concorre com os grandes clubes, né? E isso faz com que um atleta daquela região não precise sair para vir para um grande centro. E a gente sabe que quando um atleta migra, não é tão simples, não é uma matemática tão exata assim de que ele vai se desenvolver e vai dar certo. Porque existem questões culturais, existem questões de adaptação, muda a base da alimentação, muda muita coisa. Então a chance de dar algum problema nessa fase é muito grande. A gente entende que o percentual de erro ou de insucesso acaba sendo maior do que o de sucesso. Esses novos centros que você mencionou, eles entrariam em prática efetivamente a partir de quando? E de que forma que a iniciativa privada pode apoiar e se pode apoiar esses projetos? Esse centro, todos eles já estão em atividades. Muitos deles vieram acoplados a esse programa que a gente chama de Centros de Formação de Atletismo desde 2021. O que houve agora foi um exercício de tempo, porque nós renovamos o contrato com o nosso patrocinador master. Então, quando findou... Que é a Caixa e Loterias Caixa. Quando nós findamos o último contrato, houve ali um espaço de tempo de renegociação, de formalização do novo contrato. Então a gente precisa encerrar todos os programas, e não foi só dos centrinhos, foram dos ídolos, foi de apoio às competições estaduais, em que a gente apoia federações também, programa de apoio aos atletas diretamente, para ter aquela experiência de viajar para outro país. Então a gente parou ali, interrompeu, até o momento em que nós renovamos o contrato. De 2021 até o último contrato, que venceu em final de março de 2025, nós tínhamos uma rotina de renovar anualmente o contrato. Então, a cada renovação, a gente tinha um interstício que impactava na operação. A gente procurava sempre minimizar. A grande vantagem agora é que esse novo contrato ele vai até 31 de dezembro de 2028. Então, a gente não vai ter interrupção dos programas, o que é muito bom, porque um centrinho desse, ele não para a operação dele. E agora, retomando esses centrinhos que vão se candidatar de novo no edital de chamamento, eles vão receber os recursos e até 31 de dezembro de 2028 está garantido que eles vão ter, cumprindo obviamente as obrigações deles, o recurso mensalmente. Isso para a gente é muito importante. Para novas empresas que queiram reforçar esse nosso investimento, o canal que tem que procurar é a Confederação, é o Cláudio, a gente vai deixar aqui os contatos, mas procura a Confederação Brasileira de Atletismo, nosso departamento de marketing, a Maiara, que é a supervisora de marketing e comunicação, ou diretamente o Cláudio, principalmente o nosso presidente, Vlamir Mota Campos, que nós vamos ter o maior prazer de mostrar o impacto de ações como essa que a gente está falando. Em média, são quantos jovens beneficiados nesses centros estimulados? Aproximadamente 4.200 jovens entre 6, 7 anos até 16, 17 anos. Pois é, a partir de que idade que começa a se pensar ali em trabalhar uma criança para o atletismo? Cada vez mais cedo. Existe um programa global da World Athletics chamado Kids Athletics, que você, nas primeiras idades, você, de uma maneira lúdica,
você começa já a ensinar a criança através dos 3 elementos básicos, né? Que é correr, saltar e lançar. E aí você vai adaptar materiais que não precisam ser comprados, eles podem ser produzidos através de materiais recicláveis que são descartados. E à medida que a criança vai se desenvolvendo, então com 4 anos, nós temos projetos interessantíssimos. Crianças 4, 5 anos nas primeiras idades já começam a brincar de atletismo. E à medida que ele vai evoluindo, obviamente existe ali uma necessidade e um rigor maior do grupo específico de provas. Mas eu diria para você que até os 12 anos é meio brincar de atletismo mesmo, né? O Kids Athletics tem essa proposta. A partir dos 12, aí já começa a virar um nível mais de uma competição formal. Por que até hoje os grandes clubes de futebol têm uma participação tão tímida no atletismo? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes sociais esportivos, né? A grande diferença desses clubes que eu trabalhei, então eu comecei lá no Monte Líbano, eu trabalhei 2 anos no Monte Líbano, depois trabalhei 24 anos no Pinheiros, mas simultaneamente eu também trabalhei no Clube Paineiras do Morumbi. São clubes sociais esportivos que têm modalidades olímpicas como a sua base de sustentação. Eles oferecem para os associados e abre também, permitido pelo seu estatuto, para atletas pré-militantes e militantes, que acaba sendo quase que um trabalho social e de fomento. A grande diferença deles para os clubes de futebol é que estatutariamente o futebol não tem espaço. Ao passo que as grandes bandeiras, então o São Paulo, Corinthians, o Palmeiras, o próprio Flamengo, Botafogo, são projetos que, quando eles começam a se desenvolver de uma modalidade específica e começam a concorrer com o futebol e o seu futebol, de repente, não vai tão bem, eles abafam ali, eles encerram o projeto e o foco volta para o futebol. Isso é muito ruim, porque não dá o senso de continuidade. Essa descontinuidade, ela é crucial para que você não obtenha os resultados que você precisa. E, por fim, eu faço um paralelo de que para você desenvolver um atleta olímpico, você vai precisar de, no mínimo, 2 ciclos olímpicos. No mínimo. Às vezes 3, 4 ciclos olímpicos. Então, eu estou falando de um projeto que deveria ter, no mínimo, 8 anos de duração ininterrupta. Quanto mais ele tiver, melhor é. Então, o Flamengo já teve a equipe de atletismo. Botafogo já teve. Aqui em São Paulo já teve, até recentemente, até o ano de 2024 tinha. Palmeiras já teve um grupo de corredores de rua. Enfim, mas acaba não se desenvolvendo porque não se tem um recurso de investimento da contribuição associativa. Às vezes depende de um recurso muito pequeno ou de projetos que acabam não tendo um apoio interno do clube. E nada que concorra ao futebol vai conseguir virar no país do futebol. O Exército acaba tendo também um papel fundamental no desenvolvimento de talentos no atletismo, né? As Forças Armadas. Sim. As 3 forças têm um programa chamado PAR, que eles têm ali um processo seletivo, onde eles convocam, eles soltam um edital, eles divulgam um edital e eles absorvem muitos atletas de diferentes modalidades. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, hoje o atletismo é o que mais tem atletas sendo atendidos pelo PAR e que é fundamental, porque é um recurso que acaba vindo para o atleta de maneira recorrente, que é estratégico para que o atleta consiga se manter, para consiga investir nele e esse apoio das forças. Então, no processo, o atleta ele passa por uma educação, ele acaba fazendo um treinamento, ele é incorporado como 3º sargento. Então, existem também questões que envolvem esse programa, que é um programa muito importante, muito interessante, que ajudam no desenvolvimento do atleta, porque o atleta ele acaba indo para esse ambiente militar, que ele é regrado, que ele é organizado, e isso acaba refletindo também, além do ganho financeiro mensal, como um ativo importante na carreira do atleta. Hoje, eu diria para você que todos os principais atletas brasileiros do atletismo fazem parte do programa. Eu falava na abertura sobre o Mundial, né, recente de atletismo, você falava dos resultados. A gente não está muito refém ainda de poucos nomes pro
pro efeito final de um grande evento como o Mundial, as 3 medalhas que a gente teve foram de 2 atletas apenas. Isso que acaba sendo quase uma rotina dentro do atletismo. Vem esporadicamente um nome aqui que se destaca numa geração, depois um outro, e não uma base, digamos, mais sólida. O que a gente pode já pensar, daqui a 2 anos, sei que o intervalo é muito pequeno, né? Mas para o próximo Mundial e para os Jogos Olímpicos? Esse ponto que você está tocando é um ponto que nos traz muita inquietação, porque quando você busca uma lógica para tentar entender esse fenômeno e replicar ele principalmente, é complexo, bem complexo. Vou te dar alguns exemplos. Existe uma métrica, né, que até o próprio Comitê Olímpico acaba usando, que para cada medalha você tem que ter pelo menos de 4 a 6 atletas na zona da medalha, que é até o 5º colocado num ranking do mundo. Porque o Luiz Maurício é um exemplo bem interessante, porque no ranking mundial desse ano, ele é o 2º, a 7 centímetros do primeiro. Então, teoricamente, a lógica diria que ele seria a medalha. Dependeria só da cor. Mas a ciência, como eu falei, não é exata. Transformar isso em medalha tem aí questões importantes. Esse não é um fenômeno que acontece só com o Brasil. Então, quando você pega a Espanha, ficou na nossa frente no quadro de medalhas. 2 ouros. 2 ouros da mesma atleta, na marcha. Ela venceu nos 35 e venceu nos 20. O Brasil ficou à frente do Japão. O Brasil estava à frente da Holanda até o último dia, até a penúltima prova, que foram os revezamentos. Estava à frente do Canadá. Estava à frente da França. São países extremamente tradicionais no quadro de medalha e que têm um investimento, uma política esportiva um pouco mais estruturada do que a nossa. Quando você pega o universo do atletismo, e isso é muito importante a gente esclarecer, porque às vezes nós somos muito cobrados por conta do número de medalhas, ou o Alisson venceu o bronze lá em 2021 em Tóquio, venceu também um bronze, ganhou um bronze também em Paris, então vocês só estão contando com o Pio, na verdade, está falando do Pio, né? Ganhou 2 medalhas nos 2 jogos. Está contando com ele para Los Angeles? Lógico, porque ele é o diferente. E o atletismo é feito de atletas fenomenais e diferentes. Vale destacar, 186 países de 214 que formam a nossa Federação Internacional disputam atletismo. Aí eu pergunto, quantas modalidades tem 186 países disputando medalhas? Tem muitas medalhas em jogo. Mas a gente tem o maior número de países também. Desses 186, se eu não me engano, 74 medalharam. Eu gostaria que houvesse uma comparação, para que ficasse justo, de quantas modalidades tem tantos países medalhando como o atletismo tem. Então, não é tão simples ganhar uma medalha no atletismo. Quando você fala no quadro de medalhas, em que os Estados Unidos, mais uma vez, está à frente, se eu não me engano, foram 19 medalhas, eu não lembro exatamente o número, aí você olha o segundo, é o Quênia, que não disputa todas as provas do atletismo. Eles são nichados, eles são mais específicos no meio fundo e fundo. Tem agora, quer dizer... Teve o Július, que fez o dardo, o menino da barreira, que estão começando a abrir um pouquinho. Mas são casos muito esporádicos. Então, o atletismo é uma modalidade complexa. Talvez eu esteja valorizando demais aqui o atletismo, mas é importante fazer uma análise um pouco diferente do que simplesmente falar sobre a conquista ou não de uma medalha. É porque às vezes a gente fica esperando, digamos, uma virada diante do potencial que o atletismo tem para o Brasil. Por exemplo, a ginástica artística, que até pouco tempo, né, para quem é mais velho como nós, lembra de uma ginástica que raramente se aparecia numa final. E hoje a gente tem potencial para medalhas de ouro e já querendo a medalha de ouro. A ginástica rítmica, também até um passado recente, a gente não estava entre os melhores. Hoje já estamos lá. O atletismo, quando é que pode chegar nesse nível? Eu penso que a frequência da conquista das medalhas e o pódio, ele é importante. Então, Paris foram 2 medalhas. Tóquio, 2021, foram 2 medalhas. Rio, foi uma medalha olímpica do Thiago Braz. Londres, 2012, nós não conquistamos medalha. 2008, Pequim, ouro da Malren
e os revezamentos, 4x100 masculino e feminino. Então, historicamente, existe esse comportamento. O importante, o primeiro passo é nunca zerar, é nunca passar em branco um grande evento. Mas nós concordamos que quanto maior for a chance ou o maior número de atletas que chegar a ponto de pelo menos pegar uma final, maior é a chance de medalhar. E é exatamente aí que a gente está trabalhando. A gente precisa aumentar o número de atletas disputando finais. Aí, falando em números de delegação. Nesse Mundial, nós tivemos 47 atletas formando a delegação. Uma delegação completa para um Mundial, como os Estados Unidos leva, onde eles colocam até 3 atletas por prova, a gente está falando de quase 110 atletas. O Brasil foi com 47. Tiveram países com menos, tiveram países com um pouquinho mais. Então a gente precisa também aumentar isso. Mas não é só ir para um campeonato mundial, uns Jogos Olímpicos. O atleta tem que ir em condições de chegar passar as fases da qualificação, chegar numa semifinal, chegar numa final para disputar a medalha. Então é um processo. Nós imaginamos que tudo que está sendo feito traga um reflexo positivo já em Los Angeles, mas principalmente em Brisbane. A gente sempre tem que olhar muito à frente. Por que tem uma diferença tão grande entre os resultados do atletismo e do para-atletismo, que ficou em primeiro, superando a China também num desempenho excepcional? Olha, eu não conheço no detalhe quais são as classificações dos atletas, como que eles fazem essa organização toda. A gente tem uma parceria com o CPB, inclusive nós realizamos alguns eventos em parceria com o CPB, onde disputam no mesmo evento atletas olímpicos e paralímpicos, e eu vejo que é um movimento mais novo, onde o Brasil conseguiu se estruturar. O CPB tem uma gestão de investimentos desde o início, quando o Andrews Parsons ainda era o presidente, eu me recordo. Depois veio passando para o Misael e agora tem um novo presidente, mas eles conseguem manter uma linha de investimento e eles conseguem aprimorar para se manter nesse nível. Mas eu vejo que o Brasil, ele partiu de um nível muito bom. Ele entendeu como funcionava isso tudo, ele não só foi buscar as ferramentas para fazer com que tivesse sucesso, mas ele mantém essas ferramentas sempre atualizadas para poder ter o material humano, que são os atletas, em um bom nível competitivo. E o resultado é esse, o reflexo é esse. São muitas medalhas em categorias diferentes, e o atletismo paralímpico brasileiro é sensacional, é fenomenal. E tem cada exemplo que é de arrepiar. Foi emocionante, o desempenho deles também foi absurdo. Falar para o seu momento treinador, né? Treinador foi quanto tempo como treinador? De 2002, 2003 até praticamente entrar na gestão da confederação. E passaram pelas suas mãos também grandes nomes do atletismo. Muitos. Por exemplo... Adriana Aparecida da Silva, bicampeã pan-americana e recordista. Maria Zeferina Baldaia, campeã da São Silvestre. José Teles de Souza, campeão da Maratona de São Paulo, Jogos Olímpicos 2008. Gladson Barbosa. Sirlene, pentacampeão do 3.000 com obstáculo. Sirlene Pinho, foi medalha de bronze na Maratona do PAN de 2007. Tatiane Raquel, Simone Ponte Ferraz. Só temos uma hora de podcast. A lista é larga, Que bacana. E se eu esquecer de alguns deles, depois eles vão me puxar a orelha. Mas você sabe que tem um recado de um deles? Vamos ver? Opa! Vamos lá? Oi, pessoal. Bom, falar do Cláudio, né? O Cláudio, para mim, é como um pai, né? Todo mundo sabe. E ele me conheceu num momento bem difícil da minha carreira, no momento de lesão. E tudo que eu sou hoje, como atleta e como pessoa, foi o Cláudio que me proporcionou isso, né? E o Cláudio foi sempre muito intenso em tudo que ele faz, né? Muito estudioso, muito dedicado, e todos os resultados e conquistas que ele tem até hoje foi fruto de muita dedicação, de muita entrega e amor no que ele faz, né? E eu tenho certeza que muitas conquistas ainda estão por vir e ele merece muito. E então eu desejo
tudo de bom para ele, Cláudio, que você brilhe muito mais ainda no seu caminho, na sua carreira, na sua vida, e que Deus te abençoe e te ilumine, né? Abraço. Nossa grande maratonista, recorde dela até hoje, sul-americano, né? Foi, agora o recorde sul-americano foi batido por uma peruana, ela foi recordista sul-americana. Brasileiro dela. Recorde brasileiro, foi em 2012 em Tóquio, 2:29:17 na maratona. Adriana, assim, tem tanta coisa para falar dessa menina que ela resume aquilo que a maioria dos treinadores gostariam que um atleta tivesse, né? Todos os predicados ela tem, mas até hoje ela continua aplicando na vida dela, e eu acho que esse é um dos grandes legados que um treinador ele sente orgulho, né, quando ele trabalha com o atleta, que é você preparar o atleta para além da carreira de atleta. Ela é uma gestora hoje, ela tem um projeto social, atende quase 70 crianças ali na comunidade de Paraisópolis, é o Instituto Em Frente. Ela procura proporcionar para os atletas, para a criançada, aquela mesma oportunidade que ela teve lá quando ela começou em Cruzeiro, pé descalço, e conquistou o mundo, né? E eu tenho muito orgulho de ter ajudado, ter conduzido por quase 20 anos. A gente vai completar 20 anos de uma parceria que... Um casamento aí, a gente costuma dizer. Dura mais que muitos, aliás. É incrível. Agora, bom, é um grande nome nosso, né? Mas vamos destacar. E renovação. Maratonista feminina. No feminino e até no masculino, né? A gente está com um gap aí grande. Sim. As provas de fundo no mundo, elas sofreram uma mudança bastante drástica a partir dos Jogos de Londres, 2012. Até ali, as marcas, elas melhoravam, haviam as quebras de recorde e tal, mas acelerou demais, principalmente de 2012 para frente. E o que pode ter acontecido, ou o que a gente colocaria como crédito? Tecnologia, né? Os calçados, roupas, suplementos, o treinamento desportivo, o estudo em como avaliar o efeito da carga de treinamento de uma maneira mais objetiva no corpo dos atletas, e o investimento. Os grandes eventos pagam muito bem. Então, se você pegar as majors, né, as 7 maratonas que fazem parte das majors, a premiação dela é alta. E isso acaba cobiçando também. Os atletas acabam tendo esse objetivo de se preparar. Mas, de uma maneira geral, as provas no Brasil também estão pagando um bom valor. Pode ser melhor, sempre pode ser melhor, mas a gente vem percebendo que isso está melhorando. E isso atrai investimento das empresas que querem desenvolver tecnologia, porque, ao final, esses produtos são os produtos que chegam de uma maneira mais orgânica, natural, nos pés dos 15 milhões de pessoas que correm. A roupa que um atleta usa, altamente tecnológica, um atleta amador também pode comprar. Então, essa conexão entre o altíssimo rendimento e a indústria que investe e movimenta o mercado fez com que esses resultados acelerassem bastante. Se você pegar... Eu me lembro do primeiro recorde do mundo que eu vi, eu não vi o do Ronaldo da Costa, né, quando ele bateu em Berlim, mas todos os outros eu vi 8 quebras de recordes em Berlim. Além de outros que eu presenciei da maratona em outras provas também. Nenhuma outra prova quebrou tanto o recorde do mundo quanto a maratona masculina e feminina. E isso atrai, isso movimenta a mídia, isso faz com que esse segmento fique num outro patamar e acabe sendo um objeto de desejo para muita gente. O Brasil, ele acabou perdendo um pouco a conexão com esse movimento. Historicamente, o Brasil teve muitos atletas bons. Obviamente, os maiores, Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi medalhista olímpico, Marilson Gomes dos Santos, bicampeão da maratona de Nova York, mas nós tivemos o Luiz Antônio, nós tivemos agora mais recentemente, que não é tão recente, mas é um atleta que vem performando ao longo de muitos Jogos Olímpicos, o Paulo Paula, nós temos o Jonathan, o mais atual, que vem fazendo bons resultados. Teve aqui também. Que teve aqui, ótimo,
um garoto muito bom. Marilson também, a gente traz os dois extremos, o já consagrado e o... Eu acho que o masculino, no Brasil, nós tivemos mais nomes que chegaram num nível muito alto. No feminino, nós tivemos Márcia Narlock, Viviane Anderson, Adriana de Souza, a própria Maria Zeferina Baldaia, Sirlene. Nós não tivemos tantos nomes assim, até por uma quantidade mesmo. O feminino tem uma quantidade menor. O nome mais atual que eu poderia destacar é a Núbia, que ainda não correu uma maratona, mas é uma garota super jovem, uma atleta bem jovem, treinada pelo professor Ferreirinha, lá da Bahia, e que muito provavelmente ela vai estrear na maratona, né? Já estão ensaiando, já estão pesquisando, ele já está estudando. Mas pensando nas próximas Olimpíadas, é isso? Pensando em Jogos 2028. Mas é pouco, a gente não pode, como a gente falou anteriormente, precisamos ter mais gente. E eu acho que esse movimento da corrida de rua, nós temos projetos e pensando nisso para fazer uma migração, para a gente descobrir atletas com potencial e idade para ser investido ali um recurso para que eles possam se desenvolver e a gente aumentar esse time. Estados Unidos passou por uma crise muito parecida. Entre os jogos de 2020, de 2000, 2008, os Estados Unidos passou por um período assim. E eles fizeram um projeto bem interessante que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu conversei com uma pessoa que elaborou esse projeto e a gente acabou se baseando em algumas ideias que eles fizeram lá também para poder desenvolver e chegar onde chegaram hoje, que tem várias mulheres principalmente, aumentou bastante, e os homens estão se mantendo sempre num bom nível. Quando a gente pensa em maratona, eu acho que é a prova mais simbólica, mais emblemática das Olimpíadas, né? A gente teve, como você falou, o Vanderlei como o nosso grande nome, acendeu depois a pira aqui no Brasil. Quer dizer, eu acho que ter representantes brasileiros com reais chances de medalha é um incentivo a mais para toda a cadeia do atletismo, talvez. Sem sombra de dúvidas. Assim, é difícil, né? Óbvio que eu vou puxar a sardinha para a maratona, porque eu sempre trabalhei muito com a maratona, mas as duas provas talvez mais nobres do programa olímpico, que são as mais esperadas, né? 100 metros? Os 100 metros e a maratona. Então, não ter um representante nessas provas, no masculino e no feminino, é ruim. A gente não se sentiria confortável e muito menos com aquele sentimento de dever cumprido como gestor. Então a gente precisa sim fomentar a maratona e a velocidade, até porque o Brasil na velocidade também tem um baita histórico, né? Para que a gente sempre tenha representantes. Esse ano no Campeonato Mundial nós não tivemos representantes na maratona feminina. Isso não é legal. A gente precisa reverter isso de alguma maneira. Bom, não é sempre que a gente tem um treinador com a bagagem de 5 Olimpíadas. O treinador nível 4 na World Athletics significa o quê? A World Athletics tem um sistema de capacitação e certificação dos níveis de treinadores, né? Então, para cada nível existe uma exigência. Você tem que fazer um curso específico onde você se prepara e esse curso te dá a possibilidade de ser aprovado, simplesmente ser aprovado com potencial para fazer o próximo nível, né? Ou simplesmente ser reprovado. Então, para você seguir esse caminho, você tem que ser aprovado com potencial para ser indicado para os outros níveis. E a cada nível, ele fica mais específico. O nível 4, então, é um nível de treinador, já de nível olímpico, onde você trabalha de uma maneira muito profunda por grupo de provas. Então, eu sou um treinador nível 4 no grupo de provas de meio fundo e fundo, né? Poderia, talvez, ter me especializado em outro grupo de provas, sim, mas quando você é muito específico, eu creio que você tem um potencial de maior sucesso e de maior dedicação. Existem treinadores do Brasil, nível 3 ou nível 4, que fizeram outros grupos de prova também. São pouquíssimos. Porque demanda tempo, demanda estudo, demanda resultado. Você tem que ter a nota do seu desempenho na prova, mas você também precisa ter atletas medalhistas em campeonatos sul-americanos, pan-americanos, atletas finalistas em mundiais. Senão você acaba não sendo oportunizado para fazer um nível desse. Não, então, professor, nesse nível diamante
Vamos aproveitar aqui, né, para quem está assistindo, um treinador desse calibre, que orientações que você daria para quem está nesse mundo da corrida? Claro, a grande maioria como hobby, mas gosta sempre de um desempenho cada vez melhor. Nesse mundo da corrida de rua que vai desde os 5K até a maratona, né, ou mais. Olha, teria muita coisa para dizer, mas assim, de uma maneira mais objetiva, eu diria que as pessoas têm que talvez entender e receber a corrida como uma atividade para a vida inteira. E para se manter correndo a vida inteira, eu comecei a correr com 11 anos, eu estou com 56 e nunca parei de correr. E eu não corro hoje para competir, eu corro porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque ali eu faço uma série de questões importantes para a minha saúde física e mental. Então, ao se dedicar para a corrida, entenda que há um processo. Entenda que para cada distância tem uma especificidade. Então, para quem está começando, vai com calma. Procure descobrir, né, o prazer da corrida, a importância de respeitar os princípios do treinamento, seja sistemático, né? E aí você vai evoluindo de uma maneira gradativa, avaliando aquilo que está causando principalmente benefício para o seu corpo, né? Se apegue a isso. E aquilo que tiver sendo apontado talvez como uma coisa negativa para o seu corpo, preste atenção, trate. Não releve isso, porque às vezes você encurta a carreira. Então eu diria para quem está começando, tenha calma, respeite o processo, procure orientação, né? E encare a corrida como uma atividade para a sua vida. Você não precisa competir para ser considerado um corredor. Você não precisa obrigatoriamente fazer uma maratona para ser considerado um corredor. Corredor é todo e qualquer pessoa que calça um tênis e que saia para fazer a atividade. Ele pode ser considerado sim um corredor, desde que faça com frequência e responsabilidade. Mas dependendo do volume, a orientação e a assessoria passa a ser fundamental. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma assessoria, uma empresa já há 28 anos de saúde e performance, já tive o prazer e a responsabilidade de conduzir o sonho de muitos corredores amadores que queriam correr 10 quilômetros, queriam emagrecer, queriam debutar numa meia maratona, numa maratona. Muita gente passou, muita gente ainda está comigo. Então, eu acho que sem uma orientação, você pode fazer. Hoje em dia tem informação assim, de uma maneira vasta, mas a informação com qualidade, responsabilidade e de uma maneira que seja direcionada para a sua necessidade é um treinador, é uma assessoria esportiva que pode te ajudar nesse caminho. E quem entra já pensando em fazer uma maratona, você diz o quê? Pense bem, porque normalmente quando a gente pensa na maratona, né? Agora, recentemente, teve a Maratona de Chicago. Então, isso motiva, né? Porque é difícil você não ser contagiado por aquilo. Então, a pessoa pensa naquilo que é a ponta, é o final. Mas teve atleta de elite quebrando lá na metade da prova. Teve. Então, a pessoa pensa só nesse final, mas ela não viu o processo. Ao pensar em fazer uma maratona, procure entender o processo para ver se você tem condições e se o seu momento de vida, pessoal, profissional, familiar, permite que você absorva aquilo para a sua vida. Porque senão você não curte o processo. E o grande barato da maratona também é completar a maratona. Mas completar a maratona tendo cumprido o processo é muito melhor. Porque muita gente completa uma maratona e depois ela vai ficar meses sem querer calçar um tênis para correr, porque ela não tem nem condições. Ao passo que, normalmente, quem cumpre o processo e realiza, consolida com o grande dia, que é finalizar uma maratona, ele sai de lá querendo fazer a inscrição para a próxima. A gente consegue pensar em termos de quanto tempo de vida você consegue entregar para
para treinos de maratona entre o início, comecei a fazer um planejamento de maratona e até o momento que não dá mais? Ou não? Isso vai depender de cada caso? Depende de cada caso, mas assim, via de regra, o ideal é que você tenha como tempo dedicado, não diria nem tempo livre, tempo dedicado, pelo menos 4 dias de treino semanal de corrida. Esse eu julgo que é o mínimo para você se preparar para uma maratona, mas pelo menos uns 2 dias em que você faça um trabalho complementar de suporte para força, para você ficar ali bem equilibrado, e que você também observe a qualidade do seu descanso. Então, noites bem dormidas, um final de semana em que você possa, depois de um treino de maratona, se dedicar para fazer uma recuperação. E aí eu não estou falando de precisar ir numa clínica. Hoje em dia, você tem clínicas extremamente especializadas que têm protocolos interessantes de recuperação. Mas você tem também como fazer isso em casa. E você deve considerar que isso tem que fazer parte do seu planejamento. É acordar, tomar um café, vai lá, treina, volta, também se organiza, se recupera, faz ali o gelo, faz uma massagem e aí você descansa. Porque se você não cumpre isso que eu chamo de pilares do treinamento, você corre um risco muito grande. Então, 4 dias por semana de corrida, mais uns 2 dias de trabalho de fortalecimento e um descanso imediatamente depois, principalmente dos treinos longos. E se a gente falar de atleta de elite, quantos anos dura um tempo de duração, digamos assim, de um atleta? De carreira, você tem atletas muito longevos. De maratona. Eu dei um exemplo do Paulo Paula, da Adriana, são atletas longevos, né? São atletas que 4 ciclos olímpicos, 5 ciclos olímpicos, né? O próprio Marilson também, Vanderlei, esses nomes, eles conseguiram ficar nesse processo do alto rendimento durante muito tempo. Existem alguns que encerram bem mais cedo, mas eu diria para você que pelo menos 2 ciclos olímpicos seria o indicado, porque a primeira experiência olímpica, ela é sempre muito impactante. O atleta, ele chega naquele ambiente ali, ele não entende muito bem. Por isso que é importante, na preparação, no planejamento, o atleta competir fora, para que esse impacto do grande evento seja um pouco menos ruim na performance dele, né? Então, quanto mais esse atleta estiver ambientado com os oponentes, sabendo quem ele vai, o que ele vai encontrar, melhor é a chance dele já, num primeiro evento, fazer um grande resultado. E na maratona isso é crucial. Na maratona, os atletas, é mais comum a gente identificar corredores correndo ainda mais velhos, uma faixa etária mais velha, né? Como você falou, do que nas outras modalidades do atletismo. Historicamente, tinha até uma regra, né? Que maratonista tinha que ser só acima de 25 anos, você não podia correr uma maratona antes dos 25. Isso caiu por terra, né? Hoje em dia, nós temos muitos exemplos de atletas com 20 anos, 21 anos, 19 anos, correndo marcas excepcionais. Saber se a carreira dele estará sendo colocada em risco por conta dessa precocidade é difícil, né? Cada caso é um caso, porque não é só a participação na maratona, é o processo de preparação. Então, essa regra, ela não se aplica, não. Mas se a gente fosse talvez traçar um cálculo de idade média, se eu pegar os 100 primeiros atletas ou os 100 atletas que correram a maratona no Mundial agora e fazer uma média da idade, provavelmente a média de idade vai ser uma das maiores entre todas as provas do atletismo. Vamos lá, sei que você não deve querer se arriscar muito não, mas vamos tentar. Sua expectativa de medalhas para o próximo Mundial e para as próximas Olimpíadas? Quantas? Nossa meta são 3 medalhas. 3 medalhas para o Mundial e para as Olimpíadas? E com modalidades específicas? Olha, hoje, sem sombra de dúvida, a barreira, os 400 com barreira. Com Alisson, o Caio na marcha, eles continuam sendo nomes muito fortes. No dardo a gente precisa resgatar a nossa história do revezamento, principalmente o masculino, apesar do feminino ter vencido também, ganhado medalha olímpica. Nós temos a barreira curta, nós temos o 110 com barreira, com atletas novos chegando muito bem. A Juliana no salto com vara está morando na Itália, treinando na Itália, se desenvolvendo muito. Então nós temos
temos aí algumas chances de ampliar isso um pouquinho. Bacana. Para fechar, temos um quadro bem mais fácil do que um ciclo olímpico. Vamos embora? Bora. Hora de ativar o modo sprint. A primeira, acho que você já deu uma dica durante a entrevista. Provas de velocidade ou de longa distância? Ah, longa distância. Hoje, na minha posição, eu gosto de todas, sem nenhuma exceção. Mas o coração sempre bateu mais forte pelas provas de longa distância. Mundial ou Olimpíadas? Olimpíadas. Também. Já se sente em casa quando você entra? Cada país, cada edição tem um brilho diferente. Sempre é mágico. Você bebeu daquela água uma vez, você vai querer sempre estar lá. Quênia ou Etiópia? Etiópia hoje, porque o Quênia está passando uma dificuldade muito grande em relação ao volume de casos de doping. Acho que eles precisam fazer a lição de casa melhor lá. Estados Unidos ou Jamaica? Estados Unidos como estrutura e política educacional e esportiva, sem sombra de dúvidas. Treino de manhã ou à noite? Manhã. Manhã cedinho. Sempre. Prova no calor ou na chuva? Chuva. Chuva? Calor não funciona. Vamos lá, vamos provocar um pouquinho aqui. Maratona do Rio ou São Silvestre? Ou a Maratona de São Silvestre, como dizem por aí. São Silvestre porque... Tudo bem, eu comparei uma de 15 com uma de 42, mas em termos de importância que eu digo. Não, pela simbologia, sem sombra de dúvida, São Silvestre esse ano vai completar 100 anos. Eu tive a oportunidade de correr a prova ainda quando tinha uma distância mais curta, de 8 quilômetros à noite. Depois corri de 12 quilômetros também no final da tarde e tive a oportunidade de correr os 15 quilômetros de manhã. Então eu já experimentei a prova. Ela é fundamental, é uma prova mágica, é uma prova simbólica, é uma prova que abre as portas do Brasil para muito atleta no mundo afora. Esse ano com 50 mil, então, mais simbólica ainda. Para correr vai ser difícil, vamos lá. Vão estar se estapeando para largar, para se alinhar para largar. E só para fechar, treinar homem ou mulher? Mulher. Por quê? Não sei te dizer. A minha comunicação com as atletas mulheres sempre foi mais fluida, sempre foi melhor. Então, em todos esses anos de treinador, eu sempre tive um número maior de atletas mulheres. Elas também me procuravam para poder treiná-las. Então, eu cheguei a ter 11 atletas mulheres de altíssimo rendimento treinando comigo simultaneamente. Você sabe que o Zé Roberto, apesar de ser o nosso grande nome de técnico de vôlei feminino, ele já fez algumas observações aí que, tudo bem, treino, mas que fácil não é. Não. Tem um diferencial grande, que é o nível de compromisso e entrega que elas se comprometem. Então, a mulher, quando você consegue trazer ela para o seu time e gerar compromisso, você tem ela para tudo que você precisar e propor. Tudo. O homem já é mais complicado. Cláudio, obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com você. Te acompanho. Antes de vir para cá, assisti alguns episódios, só gente de peso, então me sinto honrado por estar aqui também. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez. E você, já se inscreveu no nosso canal? Lembrando, está esperando o quê? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Dá um like, deixa comentários. É importante a sua participação. A gente está no Spotify, no Instagram também. Até o próximo. Thank you.